E será que houve uma participação da República de Veneza no famoso conflito entre os guelfos e os ghibellinos na Itália? Bom, isso daqui é um conflito bem famoso. Caso você não conheça, eu recomendo que você pesquise um pouco mais depois sobre esse conflito. A gente vai dar uma pincelada aqui, é óbvio, na perspectiva da República de Veneza, mas é interessante que você pegue a raiz também desse conflito. Essa aqui é uma pauta formulada em cima de uma pergunta aqui do inscrito do canal. Já agradeço vocês pelas perguntas sempre. E ele pediu: Fernando, fala um pouco mais a participação da República de Veneza nesse conflito aqui, que em português a gente poderia falar guelfos e ghibellinos, porém lá eles costumam falar gué, né? Então, enfim, guelfos e ghibellinos está ótimo para nós aqui, aportuguesando, para não complicar muito. E foi essa pergunta aqui, eu achei muito interessante, inclusive em um dos vídeos de sobrenome de família, se teve, né, uma das famílias que tem aqui nos sobrenomes, nos vídeos dos sobrenomes, caso você queira dar uma olhada, tá lá na playlist, uma das famílias que eu fiz teve um certo envolvimento nesse conflito aqui entre os guelfos e ghibellinos. E hoje a gente vai ver a participação direta ou indiretamente da República de Veneza, é claro. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro do que tem aqui no canal. Todos os dias tem vídeo aqui, então participa. A pesquisa, enfim, a pesquisa em si dá bastante trabalho aqui para eu vir e trazer os vídeos para vocês. Praticamente todos os dias eu estou trabalhando em prol, é óbvio, né, das aulas que eu dou, né, as aulas de língua vêneta, entre outras aulas, mas todos os dias eu também estou trabalhando em prol do canal aqui, então eu só peço que você venha aqui, dê uma olhada e deixa o seu like e também o seu comentário. O seu comentário é muito importante, as suas sugestões, suas pautas, porque daí a gente consegue fazer os vídeos voltados diretamente para o interesse de vocês. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, como você sabe, e vamos começar o nosso vídeo. O conflito aqui na verdade foram conflitos, né? A gente tem que colocar isso aqui no plural, porque foram vários os conflitos aqui que abrangeram essas duas facções, que hoje, muito bem, né, a gente poderia chamar de dois partidos, porque nada mais era do que isso. Eram partidos políticos, só que protopartidos, né, para aquela época, que naquela época eram reconhecidos como facções. Enfim, hoje facção ganhou até uma conotação um pouco mais criminal, mas apesar deles cometerem crimes também na época, e ainda hoje não se tem provas de nada, mas a gente sabe que existem alguns partidos políticos que acabam, né, se excedendo, mas eram partidos políticos. Então nós temos esses dois partidos políticos, essas duas facções, os guelfos e os ghibellinos, que eles foram aí uma importante parte da história política e social da Itália inteira, não só da República de Veneza, mas na verdade da Itália inteira durante a Idade Média. Então é claro que eram duas facções aí que nascem com propósitos diferentes, né, com objetivos diferentes, e eles acabam impactando também a República de Veneza e outros lugares da Itália inteira. Então os guelfos e os ghibellinos eram, como eu falei para vocês, duas facções políticas, portanto, hoje em dia poderiam ser, né, considerados como partidos políticos rivais, mas muito rivais, né, que eles surgem na Itália medieval, como eu já tinha pontuado para vocês. Então a origem dessas facções remonta, na verdade, ao conflito entre o Papa e o Sacro Império Romano-Germânico pelo controle político e religioso da Itália, e na verdade não só da Itália, não parava na Itália, era o controle político da Itália e também na Europa inteira. Os guelfos apoiavam o Papa, vamos deixar, né, isso bem claro entre as duas facções aqui, entre os dois partidos políticos. Os guelfos apoiavam o Papa e a autoridade papal, enquanto os ghibellinos por si só apoiavam o imperador e a autoridade imperial. Portanto, tinha um conflito político muito marcante aqui, né? Muito sério. Enquanto um queria todo o poder na mão do Papa, o outro queria que o imperador que comandasse não só a Itália, mas como a Europa inteira, entre outras coisas, que ditasse o caminho de muitas coisas ali no território inteiro, no continente inteiro, tá? Então, na República de Veneza, assim como em outras partes aí da Itália, e a gente pode colocar outras repúblicas que existiram, principados, ducados, enfim, as rivalidades entre essas duas facções também acabaram se manifestando. Era impossível, isso aqui pegava não só a Itália como a Europa inteira, portanto era impossível que isso também não acabasse refletindo na República. No entanto,
a República de Veneza tinha uma característica única naquele momento ali, em relação a diversos conflitos, como a gente já pontuou aqui muitas vezes. A nossa república, em sua política externa, digamos assim, muitas vezes buscava um certo equilíbrio, pessoal, tá? Era um equilíbrio, assim, entre alianças, né? Então eles acabavam, digamos, não comprando efetivamente a briga, quando a briga era externa, né? Quando não se tinha, a priori, digamos, um interesse próprio, eles tentavam se manter um pouco mais diplomáticos. Então o que eles acabaram fazendo é que eles fizeram uma certa aliança entre os dois partidos, entre as duas facções, com os guelfos e os gibelinos. Dependendo, né, enfim, dos interesses políticos ali da República e comerciais do momento. Então, vocês sabem, funciona como funciona hoje em dia, não dá para ser hipócrita, porque nesse lado aqui de política e diplomacia é preciso ter uma certa expertise, não pode ser digamos, uma república ou uma política externa muito ingênua, né, que vá lá, enfim, e que queira comprar briga com um, comprar briga com outro, de forma desnecessária, né? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba também não só, digamos, complicando as relações comerciais, mas isso daqui complica também a vida das pessoas ali na República, e não só na República de Veneza, hoje em dia também complica as questões dentro do nosso país, o que também vai, querendo ou não, levar à impopularidade dos governantes, né? Porque, de certa forma ou não, quando complica as relações comerciais, vai deixar a população numa situação um pouco pior, né? Ao menos uma parte da população que dependia, quem sabe, de um comércio, de certa coisa que envolve tal país, aquilo ali vai ficar cada vez mais difícil e complica a situação, né, dos representantes. Portanto, visando isso, eles sempre tentavam, não é um interesse assim tão nosso, vamos manter uma diplomacia e vamos tentar apoiar para onde, né, a gangorra vai ao nosso favor. Então isso, na verdade, permitiu à República de Veneza, permitiu com que ela evitasse tantas vezes, né, em grande parte, ser aí arrastada para os conflitos internos entre esses dois partidos, os guelfos e os gibelinos, e também em outras partes da Itália, tá? Porque era um conflito, como eu falei para vocês, que abrangeu ali a Itália inteira, então a República meio que tentava ficar ali, né, tendo uma certa diplomacia em relação a isso. Então a República de Veneza estava mais preocupada, como eu falei para vocês, em manter o status como uma potência comercial e marítima para aqueles tempos lá, e expandir o seu império marítimo cada vez mais, do que se envolver nessas disputas que eles muitas vezes consideravam como disputas menos importantes, essas disputas internas políticas italianas, né? Eles consideravam muitas dessas coisas como, enfim, trivialidades, disputas que não valiam a pena, né? Então a República de Veneza, quando tinha essa expansão marítima aqui, e ela durou por muitos e muitos anos, eles preferiam, na verdade, olhar para o horizonte, né? Olhe para o mar, não olhe para a terra. Então eles pouco davam atenção para isso, só tentavam deixar as coisas mais calmas ali para eles, tá? No entanto, isso aqui, óbvio, não vai significar que não houve também tensões políticas internas na República de Veneza, ou que a República em si não tenha se envolvido esporadicamente nesse tipo de conflito, principalmente o conflito envolvendo os guelfos e os gibelinos. Agora, eu separei também para vocês na minha pesquisa alguns dos conflitos entre os guelfos e gibelinos, porque, né, a pergunta era essa: professor, fala sobre o envolvimento da República de Veneza entre os conflitos dos guelfos e gibelinos. Aí eu não poderia vir e só falar isso, né? Eles tiveram algum envolvimento, sim, é verdade que eles tiveram, muitas vezes por baixo dos panos, né? Financiando um, financiando outro e não declarando em si, mas se teve sim uma participação representativa da República de Veneza nesse conflito aqui. E eu separei alguns conflitos. Nós temos aqui a guerra, né? Guerras, na verdade, porque não era só uma, eram várias, né? Guelfo-Gibelinas em Ferrara, que acontece aí entre 1239 a 1259. Nesse conflito aqui da guerra guelfo-gibelina, a República de Veneza inicialmente apoiou sim os guelfos e a cidade de Ferrara.
que estavam em conflito contra os gibelinos. No entanto, né, a República de Veneza eventualmente mudou de lado, como eu já tinha dito para vocês, e apoiou também os gibelinos. Isso demonstra como a República de Veneza frequentemente ajustava aí as suas posições conforme os seus interesses. Então eles começam apoiando um lado, depois eles acabam tendo um outro interesse e apoiam o outro lado, né? Então vamos lembrar, na verdade, o nome Guelfos e Gibelinos era só uma tradução entre briga entre o Papa e o imperador do Império Romano Germânico, né? A gente precisa ficar com essas figuras, na verdade, na nossa cabeça. Era quem realmente ia ter o poder, se era o Papa ou o imperador. Então, em alguns momentos, a República apoiou o Papa, né? Entre, com esse nome aqui, desses eram dois partidos, um voltado para o Papa, outro para o Imperador. Em um momento a República apoia o Papa, às vezes apoia o Imperador, conforme quem dá mais, né? Então, o conflito, também teve o conflito em Brescia em 1311. A República de Veneza aqui, nessa ocasião, ela interveio, né, no conflito entre essas duas facções aqui, os Guelfos e os Gibelinos. Então vamos traduzir esse conflito entre o Papa e o Imperador na cidade de Brescia, apoiando os Gibelinos outra vez, né? Eles terminam lá as guerras guelfo-gibelinas em Ferrara, que termina em 1259, eles terminam essa guerra apoiando os Gibelinos, e aqui em 1311 eles apoiam diretamente os Gibelinos, que eram aqueles que estavam em defesa do Imperador. Isso resultou na ocupação de Brescia pelas forças vênetas. Então, como eu falei para vocês, obviamente isso depende do acordo. Mas eles não gostavam do Papa? Não é isso, pessoal. Nunca foi isso. Nunca foi uma questão religiosa. Sempre foi uma questão política. Quem dá mais? O Papa dá isso, o imperador dá aquilo. Bom, o imperador aqui, pelo jeito, falou: se a gente conseguir, vocês vão ficar aí com Brescia. Opa, então o apoio vai ser com vocês aqui, porque o Papa não vai dar nada, né? Então, entende? É política, não tem religião aqui. Aqui é outra coisa, até mesmo porque eram todos cristãos. Então, Brescia foi ali tomada pelas forças vênetas. E aí a gente tem também as guerras guelfo-gibelinas na Lombardia, que começam em 1390 e vão até 1392. Aqui a República de Veneza se envolveu, sim, nos conflitos ali dentro das cidades lombardas de Milão, e também depois se envolveu dentro do próprio Vêneto, em Pádua. E aqui os apoios foram diferentes, tá? Eles apoiaram diferentes lados em diferentes momentos, dependendo aí dos seus interesses novamente. Em 1392, a República de Veneza firmou uma trégua com Milão, encerrando temporariamente seu envolvimento na guerra lá dentro da Lombardia. Depois nós tivemos também, por último, né? É isso aí, a gente teve por último o conflito em Gênova, que começa em 1378, e vai até 1381, durante o conflito interno aqui em Gênova. Aqui a gente já está falando, é claro, de outra república aqui nesse momento, né? Já sai um pouco do foco aqui, porém, durante esse conflito aqui interno em Gênova, conhecido como a Guerra dos Oito Santos, a República de Veneza apoiou agora a facção guelfa, que era aquela do Papa, né? Eles tinham apoiado durante todo aquele período ali o imperador e agora apoiaram o Papa. Isso levou então a uma aliança entre Gênova, Gibelina e a República de Florença contra a República de Veneza e os seus aliados guelfos. Portanto, assim, é claro que eu não encontrei especificamente, né? Óbvio que a gente pode até depois ver conforme o que desenrolou esse conflito aqui, mas provavelmente nesse aspecto, então, o Papa havia, de certa forma, acordado alguma coisa melhor, né, com a República de Veneza do que o imperador tinha feito antes. Como vocês viram, era assim um jogo de interesse. Isso daqui é política, como eu falei para vocês. Então, em resumo, embora as rivalidades aí que existiram entre os guelfos e os gibelinos tinha assim um aspecto significativo da história, né? Da história, digamos, italiana toda, né? Medieval, quando a gente compreende a Península Itálica como um todo, né? A República de Veneza, em grande parte, sempre procurou evitar ali se envolver profundamente nesses conflitos, até mesmo porque, como eu falei, eles estavam no ápice, né, da construção do seu império marítimo. E aí eles se concentraram nos interesses, né, comerciais e políticos no cenário internacional
internacional desse jeito, né? Quando a gente fala sobre o Império Marítimo, a gente está falando sobre cenário internacional sempre, e não o cenário interno. Bom, espero que eu tenha trazido alguma luz sobre esses fatos, né, a respeito de qual foi exatamente o envolvimento, porque se a gente vai fazer uma pesquisa um pouco superficial, parece que a República de Veneza não teve nenhum envolvimento, que isso aqui foram conflitos que ocorreram sempre fora, mas na verdade não. A República de Veneza teve sim envolvimentos indiretos e diretos, tanto financiando, em grande parte financiando, né, esses movimentos, apoiando, mas também militarmente eles tiveram apoios militares quanto a um partido ou ao outro, isso aqui dependendo do período da história. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tem mais dúvidas em relação a isso, deixa aqui nos comentários. Você sabe que o seu comentário é muito importante, que a sua curtida é importante, se inscreve, também ativa o sino das notificações e volta para assistir os outros vídeos, né? A maior parte das pessoas não voltam para assistir os vídeos, simplesmente assistem algum vídeo e aí depois esquecem. Mas é importante que você também assista os outros vídeos aí para ter um contexto melhor e para ter uma educação, uma formação cultural muito melhor do que aquela que a maior parte das pessoas tem em relação a isso. A maior parte dos que descendem, né, dos vênetos tem em relação a isso. Agradeço mais uma vez. Se não tem nada para comentar, deixa aquele emoji lá do leão e vê truco. Tchau, tchau.